Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jackson Manha Bosco e vocês estão no curso de Design de Interfaces. Hoje a gente vai falar sobre o nosso 12º pilar, que é sobre processo de designer de IHC2. E qual é o objetivo aqui? É discutir o design contextual, diferenciar o design baseado em cenários e design centrado na comunicação, e descrever o designer de interface. Beleza, galera? Então, a gente vai iniciar com uma introdução ao design de interação humano-computador. Então, o design de interação humano-computador ele é uma área de busca para criar interfaces aí eficazes entre pessoas e sistemas, tá? O foco é sempre compreender a necessidade aí dos usuários e desenvolver soluções que sejam intuitivas e acessíveis. Relembrando, na aplicação é sempre importante definir os objetivos, deixá-los eles bem claros, tá? Para que a interação entre usuário e sistema seja da forma correta, tá, pessoal? E sempre envolvendo o usuário aí no processo de design. Queremos falar sobre o design baseado em cenários, tá? Então, o design baseado em cenários, ele utiliza histórias fictícias ou reais, tá? Uma forma de representar o uso aí de sistemas em contextos específicos. Então, esses cenários, eles ajudam a identificar os requisitos dos usuários e também guiar o processo do design. Na aplicação, como é que funciona? Então, é criar cenários que representam tarefas comuns, utilizar narrativas, desenhos ou histórias em quadrinhos e facilitar a comunicação entre o designer e o usuário. Beleza, galera? Próximo passo. A gente continua aí no design baseado em cenários. Então, é promover um ambiente colaborativo entre designer e usuários, tornar mais fácil e visualizar o uso do sistema antes mesmo da sua implementação, ou seja, tem que ter o sistema todo desenhado, parte a parte, e já ter toda a visualização de como vai funcionar esse sistema antes de ter a implementação em código, tá? Permitir ajustes no design com base em cenários representativos. Um exemplo aqui de cenário é um cliente entrando em uma biblioteca, tá? E solicitando ajuda ao atendente para encontrar um livro específico. Agora a gente vai chegar na base, que é o design centrado na comunicação. Então, o design centrado aí na comunicação, o foco é o diálogo constante entre os designers e os usuários. Então, esse método ele garante que a solução desenvolvida atenda às expectativas e necessidades reais do usuário. Ou seja, como o designer ele vai mostrando para o usuário, ele vai tendo feedback em tempo real, consegue já ajustar caso necessário. Beleza, galera? E na aplicação, como isso funciona? Então, é realizar entrevistas e coletas de feedbacks, incorporar sugestões dos usuários no projeto. Beleza, galera? Vamos seguir aqui. Continuamos no design centrado na comunicação. Então, fortalece o envolvimento dos usuários no projeto, aumenta a precisão na tradição aí das necessidades do usuário para soluções técnicas e melhora a satisfação do usuário com o produto final. Por que melhora? Porque como o usuário estava em contato constante aí com o design, ele vai sempre trazer os feedbacks e vai deixar o mais próximo possível da solução real que ele queria. Então, a satisfação vai ser bem maior. Um exemplo aqui na interação. Então, é um usuário compartilhando suas experiências e expectativas diariamente aí com o designer para ajustes nos protótipos. Agora a gente vai falar sobre os princípios aí dos design de interfaces, tá? Então, os princípios, eles são guias que indicam o que é melhor fazer, tá? Então, o designer deve seguir esses princípios aí para auxiliar na construção do design das interfaces da forma mais correta e mais próxima ao que o usuário quer. Vamos lá. Os princípios de forma isolada. Eles não vão fazer com que o design seja elaborado de maneira satisfatória. Ou seja, o designer deve conhecer bem o problema e onde deve desenvolver a solução. Agora a gente vai falar do primeiro princípio. Pessoal, não se esqueça de se inscrever nas aulas de desenvolvimento web. Lá vocês vão aprender análise de sistemas, projetar o site, HTML, CSS, JavaScript,
a parte de SQL, arquitetura web, servidores de hospedagens, camada de aplicação e segurança. Então, o primeiro princípio, ele engloba a interface, ela deve corresponder às expectativas do usuário. Por que ela deve corresponder às expectativas do usuário? Porque o usuário é o cliente que está pedindo essa interface, ou seja, ele não pode se frustrar com essas interfaces. Segundo princípio. Então, a estrutura de tarefas de um sistema deve ser simples, o que vai reduzir a quantidade aí de planejamento necessário. Quanto mais simples for a interface, melhor. Tá? Assim vai reduzir todo o planejamento necessário e modificações. Beleza, galera? Qualquer dúvida, vocês podem escrever aí no chat, abrir o microfone, mandar aí por e-mail, pela plataforma. Beleza? Vamos seguir aqui, então. Próximo. O terceiro princípio é sempre manter o equilíbrio entre o controle e a liberdade para o usuário. A gente não pode dar liberdade total para o usuário, porque ele pode derrubar o sistema, ele pode bloquear, excluir coisas que não devem ser feitas. Então, sempre manter um equilíbrio entre a liberdade e o controle. Beleza? Vamos seguir aqui. A gente está agora no quarto princípio, tá? A interface padrão tem que ser uma interface padrão e consistente, ou seja, todo design deve manter um padrão do início ao fim. Não pode se iniciar um projeto de interface de uma forma, um tipo de botão, colocação em telas, e no final já está tudo diferente, tá? As ordens, tudo. Então tem que sempre manter um padrão aí que seja consistente. Quinto princípio. A interface deve promover a eficiência do usuário, tá? Ou seja, o usuário deve manter a interação constante. Para o usuário conseguir manter essa interação constante, ele tem que estar gostando, tá? Da interface, ou seja, ele tem que estar interessado. Então, é muito importante aí o feedback do usuário, manter o usuário utilizando e sempre estar em contato aí para que ele esteja essa interação constante. Sexto princípio. A interface, ela deve se antecipar aos desejos do usuário. Aqui a gente tem um exemplo comum e simples, que quando o usuário está num local aí de contato, além de ter o seu contato telefônico, o seu e-mail, tem a localização da empresa. Ou seja, a interface já está se antecipando para mostrar aí para o usuário qual é o local que essa empresa está. Beleza, galera? A gente chegou aqui agora no sétimo princípio. A interface, ela deve contar com a visibilidade e reconhecimento. Beleza? Então, só com as imagens e a visibilidade, o usuário ele tem que entender o que está acontecendo ali. Beleza, galera? Oitavo princípio. A interface ela deve contar com conteúdo relevante e expressão adequada. Não adianta a interface estar cheio de imagens, textos, se não tem um contexto com o que a aplicação tem que fazer. Beleza, galera? Tem que estar em contexto, tem que ser algo que traga a mais para o usuário, uma experiência melhor para ele. Tá? Uma expressão que seja adequada aí para a aplicação. A gente chegou agora no nono e último princípio, que é a interface deve ser projetada para erros. Por que ela deve ser projetada, então, para erros? Para que o sistema consiga se recuperar de erros constantemente, tá? Então, ela deve saber quando vai acontecer um erro,
quando uma página não pode ser exibida, quando uma página não pode ser encontrada. Ela tem que dar os retornos corretos, de forma que a interface mostre para o cliente o que está acontecendo e qual o problema ocorreu. Ela tem que tratar esses erros. Beleza? Vamos seguir aqui. Agora, a gente vai chegar na outra parte da nossa aula, que a gente vai falar sobre dicas para projetos aí de interface gráfica. Qualquer dúvida, né, pessoal? Levante a mão, mande mensagem, e-mail. E quando vocês não tiverem dúvidas, eu vou seguir aqui, tudo certo. Fechou? Vamos lá. Dicas para projeto de interface gráfica. Tá? Como que funciona o modelo aí de processo para projeto de interfaces? A gente vai começar pela análise, passa pela especificação, depois a gente vai para prototipação, avaliação e segue esse fluxo contínuo até a gente chegar no protótipo. Beleza? E a filosofia do projeto, tá? Um ponto de vista: a economia de elementos visuais, lembrando, menos é melhor, less is more, ou seja, limpo e bem organizado. Uma interface limpa, com poucas imagens, mas sempre bem organizada, com os ícones nos lugares corretos, imagens, tá? Menos é mais, tá? Vamos lá. A gente vai chegar agora nos princípios do projeto gráfico, tá? A execução de um projeto, ela consiste e envolve, mesmo que seja instintivamente, conceitos estéticos. Eles são consagrados como funções e estrutura, tá? Além dos princípios básicos da Gestalt. Lembrando, pessoal, a gente na aula passada falou sobre a Gestalt e todos os seus princípios, tá? Então, todos esses fatores são meras variações do mesmo tema de sempre, o bom senso, tá? Seguindo aqui nos princípios de projeto gráfico, a proximidade e alinhamento. Tá? Elementos pertencentes ao mesmo grupo devem estar próximos. Tá? Então, lembrando dos princípios de Gestalt, tá? De agrupamento. Equilíbrio, proporção e simetria. Componentes eles devem ser complementares. Na parte de contrastes, cores e brancos, tá? O contraste traz dinamismo e ação para uma página, chama a atenção e causa impacto. Seguindo aqui nos princípios, ordem, consistência e repetição. Então, o projeto tem toda a liberdade para criar regras, mas deve segui-las. Simplificação. Simplicidade é o sinônimo de elegância, objetividade e, acima de tudo, clareza. Legibilidade. Os textos, eles existem para serem lidos, ou seja, o texto tem que ser claro, legível e tem que ser entendível pelo usuário. Na parte aqui de integração, o projeto ele não pode desafinar, destoar do todo. Beleza, galera? Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre estrutura. Janelas. Na parte de estrutura vai ser janelas, caixas de diálogos e menus. Depois disso vai ter interação, que é a comunicação do usuário versus o computador.
Apresentação é a exibição dos dados nas telas e janelas. Beleza, galera? Estão entendendo? Estão seguindo o raciocínio aqui da aula? Show! Vamos dar seguimento aqui. Janelas primárias e secundárias. Então, sobre dimensão de janelas secundárias, tá? Então, evite que o usuário tenha que redimensionar as janelas, ou possa. Galera, sempre que você estiver criando uma interface, o sistema bloqueie o redimensionamento da segunda janela, tá? As janelas secundárias, elas não precisam ser necessariamente do mesmo tamanho. A gente tem exemplos que a janela primária ela é um pouco menor e a segunda é maior. Ou pode ser o contrário também. A primeira é maior e a segunda é menor. Mas sempre bloqueiem o dimensionamento para os campos já terem o seu redimensionamento correto, tá? Senão o próprio usuário vai conseguir bugar aí o sistema. Isso é certo. Vamos lá, galera. Então, abra as janelas do pop-up no centro da ação. Quando tiver alguma ação no sistema e o usuário ele clica num evento, a janela tem que abrir exatamente no centro. Por quê? Porque o foco do usuário vai estar sempre no centro da aplicação. Tá? Então, as janelas de diálogo e pop-up devem ser abertas no centro da área com a qual estão relacionadas na aplicação. Vamos seguindo aqui. Estrutura de interface gráfica segundo critérios ergonômicos, tá? Aqui a gente está vendo uma janela que ela tem no menu ali Member Information, tem o Last Name, First Name, Middle Name, Member Status e Member Signs. Beleza? Então, todas essas abas ou guias, elas estão relacionadas ao mesmo objeto, ao mesmo membro. Seguindo aqui nos critérios ergonômicos, os botões devem geralmente ser utilizados em uma janela principal. Ali o OK, o Cancel e o Apply. Aqui, a gente tem outras guias, né, com address e phone. Duas guias até repetidas para passar o primeiro e o segundo endereço. Meio redundante já, tá? Então, endereço fone 1, endereço fone 2. Ou seja, isso deveria estar agrupado. Não precisaria ter criado duas abas para o mesmo sentido. Né? Já faz tudo na mesma aba ali, o que precisa ser feito. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Qualquer dúvida, sugestão, vocês escrevam aqui embaixo, que quando possível eu já vou responder para você. Até a próxima!